Olá, EJA, 10ª etapa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 1, nosso objeto de conhecimento, do mito à filosofia, do mundo material ao mundo humano. O ser é, o não ser não é. No detalhamento, nós vamos conversar justamente sobre ser e não ser em Parmênides. Preparados, então? Venham comigo e vamos à nossa aula. O ser é, o não ser não é. Estamos falando de Parmênides. E a gente vai tentar entender um pouquinho o que ele quis dizer, né? Com esse jogo de palavras aí. Quais são os objetivos da nossa aula? Vamos lá, olha só. Nós temos 3 objetivos aqui na nossa aula de filosofia. Primeiro, compreender a transição do pensamento mítico para o filosófico na Grécia Antiga. Então, é aquela famosa passagem do mito ao logos. Como se deu, né? Como aconteceu essa passagem. Compreender isso daí, a importância dessa transição, tá? Outro objetivo da nossa aula é analisar a tese de Parmênides. Qual era essa tese? Sobre o ser e o não ser. Vamos entender muito bem, porque ainda hoje, né, na nossa contemporaneidade, nós continuamos discutindo essa questão do ser e não ser. Então, vamos entender de uma vez por todas a partir de Parmênides. E também, outro objetivo da nossa aula é refletir sobre as implicações filosóficas do conceito de ser. É muito importante essas implicações filosóficas, gente. Por quê? Porque a ideia do ser faz parte do processo do filosofar. Você precisa entender esse conceito tão importante no pensamento filosófico. Por que só no pensamento filosófico, professor? Não, porque faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Entender quem sou eu. E eu vou me entender a partir da compreensão, da conceituação do que é o ser. Por isso que é muito importante a nossa aula aqui, tá? Então, nós vamos começar fazendo isso, olha, compreendendo essa transição aqui desse pensamento mítico para o pensamento filosófico na Grécia Antiga, tá bom? Porque olha só, gente, a reflexão sobre o ser é uma das mais antigas e fundamentais na história do pensamento humano. A ideia do ser, ela é antiga e é fundamental. E ainda hoje nós continuamos tentando entender isso daí. Quando você se pergunta, quem é você? Ou seja, eu, professor, estou me perguntando, quem sou eu? Eu estou trabalhando a ideia do ser. É muito importante. Então, a importância de compreender o ser reside aonde? Na busca por autoconhecimento. Olha, Cia. Conheça a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Olha só a frase de Sócrates mais tarde. Conhece-te a ti mesmo. Então, na compreensão de quê? Do nosso lugar nesse mundo e na construção de uma vida com propósito e significado. Olha só quanta coisa aí, né? Para a gente entender. A partir de uma simples palavrinha, o ser, a ideia do ser, tá? Então, ao investigar o que é o ser, nós podemos o quê? Questionar nossas próprias naturezas, questionar nossos próprios valores, questionar as relações, né? Promovendo o quê? Uma reflexão profunda sobre quem somos e o que desejamos ser. Estão preparados para isso? É muito importante, né? Esse autoconhecimento, tá bom? Para isso, nós vamos começar, então, contextualizando um pouco a história, relembrando algumas coisas que, com certeza, nós já ouvimos falar. Vamos lá? Venham comigo, olha só. Nós vamos começar compreendendo essa transição do pensamento mítico para o pensamento filosófico, lá na Grécia Antiga. A passagem do mito para a filosofia, a ideia é essa, do mito à filosofia na Grécia Antiga, tá bom? Então, olha só,
A passagem dessa explicação do mundo por narrativas mitológicas para uma abordagem mais racional, uma abordagem mais racionalizada. É essa a ideia. Do mito à filosofia nada mais é do que isso, né? Eu explicar o mundo, né? Saindo de narrativas mitológicas, onde os deuses era que determinavam tudo, de repente, para uma abordagem mais do que? Conceitual, mais de pensamento, mais de razão, tá bom? É essa a ideia dessa mudança aí. E essa mudança, gente, ela vai ocorrer, não é de uma hora para outra, vai acontecer aproximadamente, olha só, entre os séculos 7 e 5, olha só, 2 séculos aí, né? Essa viagem ali nas ilhas gregas ali. É o período em que a Grécia, ela vivenciou profundas transformações culturais, sociais, intelectuais, e aí vai se dando essa mudança aí. Acontecendo esse pensamento. Então vocês percebem que não é uma coisa de uma hora para outra. Precisaram de alguns séculos aí para que essa mudança toda pudesse ocorrer. E tiveram fatores, por exemplo, como o aumento do comércio, a colonização, a invenção da escrita, o desenvolvimento de uma cultura mais racionalizada, tudo isso foi fundamental para essa passagem aí, para essa transição desse pensamento mítico para o pensamento filosófico aí, tá bom? É válido lembrar que nessa transição aí, os primeiros filósofos gregos, eles eram chamados de pré-socráticos. O nome já diz tudo, né? Por que pré-socráticos? Porque eles vieram antes de Sócrates, que Sócrates é quem vai fazer aquela transição também, né, entre esse primeiro pensamento filosófico para aquele pensamento filosófico mais clássico e mais racional ainda, que vocês vão ver ainda para frente, tá bom? Então, esses filósofos, os pré-socráticos, eles buscaram o quê? Explicações naturais para os fenômenos observados e foram cada vez mais se afastando daquelas narrativas mitológicas. Então, a transição do mito para a filosofia abriu um caminho para quê? Para a reflexão crítica. Gravem bem isso daí. Reflexão crítica, isso é muito importante. Ao ver uma notícia, ao ler uma notícia, ao você se deparar com uma notícia, tenha essa reflexão crítica aí. O desenvolvimento desse método racional, a investigação científica, tudo isso foi fundamental para essa passagem aí. Dando início a quê? A essa tradição filosófica que moldou o raciocínio ocidental até os nossos dias atuais. Tá claro isso daí? Olha só, essa reflexão crítica. Então, quando eu faço essa transição, nós estamos compreendendo essa transição, significa justamente isso daí. Eu saio daquilo que é o senso comum, daquilo que todo mundo pensa, para um pensamento mais o quê? Mais crítico, mais racional, né? Um pensamento mais conceitual. Isso é muito importante. Nem tudo que aparece para mim como notícia é verdade. Então, os filósofos vão começar a perceber, pera lá, nem tudo isso é verdade, eu posso questionar isso daí. Gravem bem isso daí, tá bom? Muito bem, vamos fazer o seguinte agora, já entendemos esse primeiro momento, esse processo histórico aí, agora vamos tentar entender o quê? Uma explicação do que é esse pensamento mítico, tá bom? Ou seja, essas narrativas sobre os deuses e sobre os fenômenos naturais. Então vamos lá, olha só. No pensamento mítico, as narrativas sobre deuses e fenômenos naturais, elas são usadas para quê? Para compreender a origem do universo. É legal, é válido, tá? É válido isso daí. Para compreender os fenômenos naturais, para compreender a condição humana. Era importante essas narrativas, elas eram importantes para entender a minha relação com o mundo, tá? Então, essas histórias, elas envolvem quem? Deuses, seres sobrenaturais, forças da natureza,
Tudo isso para explicar eventos como, por exemplo, o nascimento do mundo, as estações, as tempestades e outras ocorrências através de narrativas simbólicas e religiosas. Entenderam bem essa parte aí? Olha só como é legal. O mito foi importante? Foi. E ainda é. Se nós analisarmos, existem muitos mitos ainda na nossa sociedade que são importantes para um primeiro momento, né? Para que a gente possa entender o que está acontecendo. Mas a partir daí a gente tem que buscar o quê? Aprofundar esse pensamento, que é o que vai acontecer depois, tá? Mas no primeiro momento não sabia como explicar, o que eu faço? Eu crio uma narrativa. Eu criava uma narrativa para explicar isso daí. Tá bom? Muito bem. Mas aí chega um momento que essas narrativas não são mais, não me convencem mais. O que eu faço? Quando eu estou aprendendo, que eu sou criancinha ainda, eu vou desenvolvendo. Meus pais vão me explicando algumas coisas, eu vou acreditando. Chega um momento que aquela explicação do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, não dá mais, né? Porque eu já amadureci, eu já cresci. E é esse momento que surge aí, então, a filosofia. Olha só, o surgimento da filosofia é o quê? É uma busca por explicações racionais e universais. Eu não aceito mais aquela ideia fantasiosa. Então, com o avanço da filosofia, essas explicações, elas passaram o quê? A buscar razões racionais, afastando-se do quê? Das explicações míticas, baseadas em deuses, e buscando entender o mundo por meio da razão, da observação e do raciocínio lógico. O que os filósofos buscavam nesse período aí? Os primeiros filósofos buscavam explicações racionais. Baseadas em quê? Na observação. Né? Eles não falavam de qualquer jeito, eles observavam aquilo. Eles começaram a ler o mundo, eles começaram a entender a natureza. Então, eles buscavam essas explicações baseadas na observação, no raciocínio lógico. Lembre que os primeiros filósofos eram matemáticos, eram físicos, eram astrônomos, eram geógrafos. O filósofo, ele tinha um conhecimento abrangente de tudo. Mais tarde que a filosofia foi focando mais na área metafísica. Mas no primeiro momento, o filósofo ele sabia tudo. Entendeu? Então, na busca por leis universais que governassem o cosmos, né? Esse universo que nós conhecemos aí. Então, essa mudança, gente, ela foi impulsionada pelo desenvolvimento crítico, olha, pelo desenvolvimento do pensamento crítico, né? Eu não aceitava mais aquelas respostas fantasiosas. Então, a valorização da razão, o desejo de compreender o mundo de uma forma mais objetiva, de uma forma mais sistemática, de uma forma mais organizada, né? Que pudesse realmente me dar uma explicação. Por que acontece isso? Né? Tem uma explicação. Não é porque os deuses querem. Está escuro porque os deuses querem que fique escuro. Está claro porque os deuses querem que fique claro. Está chovendo ou está nevando porque os deuses querem. Não era mais isso. Não cabia mais esse tipo de explicação. Eu precisava de algo mais racional, mais conceitual, porque eu estava começando a observar e a entender melhor esse mundo. Tá bom? Nós temos alguns exemplos iniciais aí. E aí que é interessante, porque é aí que vai dar o pontapé inicial para todo esse pensamento filosófico. Nós chamamos esses camaradazinhos de pré-socráticos, tá bom? São os nossos exemplos iniciais. Pessoal, gravem bem essas características aí, porque são as características fundamentais desse primeiro momento da filosofia. Vocês têm duas palavrinhas ali, entre parênteses, que é a arqué e a physis, tá? Quando a gente fala de arqué, nós estamos falando do quê? Desse elemento primordial. Em outras palavras, arqué quer dizer o princípio de tudo. De onde surgiu tudo isso, tá? Então é essa a ideia. Na mitologia tinha uma explicação. Aqui a gente começa a entender. Não, pera lá, a mitologia não é mais para mim. Então eu preciso de um pensamento mais racional. Quem é esse elemento primordial? Qual é o elemento primeiro de onde surgiram todas as coisas?
Nós estamos falando do ponto de vista filosófico, porque a religião, ela vai nos trazer uma explicação também, mas aqui eu não estou falando do ponto de vista religioso, embora esse elemento primordial aí da filosofia possa ser ligado ao elemento primordial da religião. Olha só que interessante, olha só que legal, tá? Mas eu vou buscar o quê? Uma outra característica, uma busca por explicações racionais. E aonde é que eu vou encontrar esse elemento primordial, essa araqué? Na natureza. Por isso que está escrito ali, olha, foco na natureza, foco na physis. O que era physis? A natureza. Então, tudo isso criando o quê? Um método racional. Gravaram bem isso aí? Né que é legal? É muito bacana estudar essa parte da filosofia aí, né? Nós vamos em busca de quê? Tudo isso que tem, que eu conheço, eu mesmo, o que é? Existe o quê? Um ponto de partida. Eu vou chamar de arqué. E da onde eu encontro isso? Para os primeiros filósofos da natureza. Vamos ver? Vamos lá, olha só. Os principais nomes aí desse período, vocês estão vendo aí. Trouxe alguns nomezinhos aqui, um resumão rápido para vocês. O primeiro foi Tales de Mileto, é conhecido como pai da filosofia. Ele dizia que a origem de tudo, a arqué, era a água. Discípulo de Tales, né, Anaxímandro, ele propôs que era o áperon. O que era o áperon? Era a ideia de infinito, ilimitado. Anaxímandro dizia que o mestre dele, ele foi muito bem, mas ele pecou em algo conceitual, que era a ideia de algo que eu podia pegar, que eu podia ver, ter sido o princípio de tudo. Então, Tales de Mileto dizia que era água. E o Anaxímandro, não pode ser a água. Né? É algo invisível, é algo infinito, é algo ilimitado. Ele chamava de áperon. Anaxímenes, que também é de Mileto, ele disse, então pronto, nem Tales nem Anaxímandro estão certos. Na verdade, tudo isso surge da onde? Do ar, que eu posso sentir, mas eu não posso ver. Então, essa é a substância primordial. Vem mais tarde um outro filósofo, né, chamado Heráclito, e ele faz o quê? Ele junta tudo ali, né? Ele enfatiza que nós estamos em constante mudança, em constante transformação. Tudo flui, tudo muda. O Pantarei, então ele vai dizer, o fogo é esse elemento primordial. Parmênides, né, que é um filósofo que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho mais, ele defendia a ideia de que a realidade ela é única, ela é imutável, ela é eterna, ela está sempre aí e ela não pode não ser, tá? Depois a gente vai voltar no Parmênides aqui com calma. Empédocles dizia que os 4 elementos eram fundamentais: terra, água, ar e fogo. Tudo isso era que constituía o mundo. Anaxágoras trabalha a ideia do know, ou seja, a ideia da mente, a ideia do intelecto. Isso é um princípio ordenador do universo. Existe um know, existe uma mente, existe um intelecto que organizou todo esse cosmos aí, que é tudo tão organizadozinho, né? Demócrito, ele vai desenvolver a teoria atômica. Tudo é formado, ele procurou qual é a menor partícula que existe. E ele chegou no átomo, né? Ele chega no átomo e ele diz, é aqui, é a partir do átomo, que é a menor partícula existente, nós estamos falando do século, lembre que nós estamos falando de 7 a 5 a.C., tá? Então, o átomo é indivisível nesse momento aí. Então, o átomo é o princípio de tudo. Eita, que é muita coisa, né, gente? Tá certo, então? Muito bom. Olha só, aonde é que eu estou agora? Olha, eu estou aqui nesse local tão bonito, tão gostoso, né? Na verdade, aqui atrás de mim está o templo de Zeus, né? O templo de Zeus. E é aqui na Grécia, no templo de Zeus, que eu quero falar para vocês de um filósofo que vai trabalhar bem essa ideia do ser e não ser, tá? Nós estamos falando de Parmênides. Vamos lá? Venham comigo, olha só. A ideia de Parmênides é dizer o seguinte, é que o ser, né? O ser é. O não ser não é. Gravem bem isso daí, tá? Que Parmênides vai desenvolver toda a sua teoria a partir daí. O ser é, o não ser não é, tá bom? Então, olha só, Parmênides, ele é lá de uma ilha chamada Eleia. Ele foi um filósofo pré-socrático,
que propôs essa ideia fundamental do ser e do não ser. Essa frase resume toda a teoria central, porque Parmênides dizia que o único que verdadeiramente existe é o ser. E o não ser, ou a ideia de nada, ele não pode ser pensado, não pode ser existido, tá? Então, é essa a ideia. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou trazer o próprio Parmênides para explicar isso aqui para vocês, tá bom? Vamos ouvi-lo? Vamos lá. Resta só o relato sobre a via que é. Há sinais nela, muitos, vários, de que o ser é incriado e indelével, pois completo é, imóvel e ainda infindo. Nem já foi, nem será. Ora é, todo e coeso, e contínuo e um. Que horto há para apurar? Onde? Como iria crescer, pois te vedo a pensá-lo e exprimi-lo? Não se pensa ou fala do que não é. Forçou qual necessidade, em tempo ido ou vindouro, a nascer desde o nada? Assim, deve algo ser totalmente ou nunca, e jamais o poder da fé há de aprovar do ser, vir o não ser. Segundo Parmênides, não se pode pensar o não ser, né? Não se pode o ser não ser. Isso vai dar uma briga depois, tá? Porque Parmênides defende essa ideia. Lembra que eu falei de Heráclito? Heráclito dizia que nós estamos em constante mudança, em constante transformação. E Parmênides disse, não, o que é, é. O que não é, não é. Vamos analisar um pouquinho essa tese que Parmênides acabou de falar aí para nós? Olha só, na concepção de Parmênides, o ser é uno, eterno, imutável e completo. Ou seja, o ser é como única realidade. Então, é a ideia de imutabilidade. Ele é imutável, ele é eterno, ele é indivisível. Então, tudo aquilo que nós percebemos através dos sentidos, como, por exemplo, a mudança, olha só que interessante, grave bem isso daí, a mudança e a passagem do tempo, na verdade, na concepção de Parmênides, são apenas o quê? Ilusões, opiniões humanas, porque a coisa não muda, segundo ele. São os nossos sentidos que estão fazendo a coisa mudar, tá? Mas a coisa ela não muda, ela permanece sempre o que ela é, tá? Por isso que Parmênides traz para nós a ideia do não ser. O não ser ele é um absurdo na concepção de Parmênides, tá bom? Vamos ver aí, olha só. Por quê? Porque ele vai rejeitar a ideia que o não ser não pode existir, pois implicaria o quê? Numa contradição. Ele diz que o não ser ou nada, argumentando que não se pode pensar ou falar de algo que não existe. Então, para lá, se não existe isso, né? Então eu não posso falar, eu só posso falar daquilo que é, daquilo que está aí, perfeito? Então, se algo não é, não pode ser objeto de pensamento, não pode ser objeto de conhecimento. Nós estamos falando da concepção de Parmênides, tá bom? Isso daí vai gerar muita confusão na filosofia depois, e o que é interessante, né? Vai ser muito bom, por quê? Porque depois esse pensamento vem para Platão, mais tarde Aristóteles, aí vai chegar nos nossos dias hoje com Nietzsche, com Heidegger, com Sartre, trabalhando muito essa ideia do ser em si, tá? A gente vai ver isso daí, tá bom? Então, olha só, dentro desse pensamento, ele traz algumas implicações e vias de conhecimento. Vamos lá. Nas implicações, Parmênides diz o seguinte: o mundo sensível, ele é ilusório, ele é mutável, ele muda. Essa poderia ser a ideia do não ser. Porque o verdadeiro conhecimento, então, é o do ser, que não muda nunca. Esse é o verdadeiro conhecimento. E aí ele traz, então, as vias de conhecimento. Ele diz que tem duas vias de conhecimento.
É a via da verdade e a via da opinião. Olha só que interessante isso daí, né? Tem muita gente que tufa o peito e diz assim: essa é a minha opinião, mas será que é a verdade? De onde vem essa opinião? De algum conceito realmente? Ele é conceitual ou foi só algo que eu li, vi, escutei rapidamente e passei à frente como se fosse uma verdade? Então, a via da verdade de Parmênides é aquela que leva ao conhecimento do ser, através da razão e da lógica. E a via da opinião é a que se baseia nas ilusões sensoriais. Então, isso daí, principalmente em Platão, olha só, nós vamos mostrar aí para vocês. Em Platão, ele adota essa ideia do mundo das formas como um reino imutável e eterno. Platão é que vai trazer isso daí. A sua teoria do ser e do não ser, ela continua sendo esse ponto central aí. Por isso que vem a pergunta: como o conceito de ser de Parmênides influencia a filosofia posterior? Tá lá, Platão trabalha a ideia dos dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, né? E no pensamento platônico, na capacidade conceitual de Platão, ele vai dizer que o que não muda seria esse mundo inteligível. E tudo aquilo que é os nossos sentidos seria aquela que é a ideia do não ser. Ou seja, Platão junta as duas teorias, tanto a de Parmênides quanto a de Heráclito. Então, a sua teoria do ser e do não ser, ela continua hoje sendo o quê? Um ponto central na discussão sobre a natureza da realidade e a natureza do conhecimento, tá bom? Ou seja, Parmênides, ele revolucionou a filosofia ao defender que a verdadeira realidade é a do ser, imutável e eterna, e que o não ser é apenas uma ilusão. Estamos conseguindo entender isso daí, né? Olha só a importância disso, né? Aquela ideia, né? O que é certo e o que é errado, tá? O que é verdade e o que é opinião. Vamos lá. Então, olha só. Se o ser é imutável, como explicar a mudança no mundo sensível? Ele diz que essa contradição entre a imutabilidade do ser e a mudança no mundo sensível que a gente vê vai ser uma questão central aí. Porque para a maioria dos filósofos, gente, os filósofos gregos, a resposta reside o quê? Na distinção entre dois mundos. Olha, o mundo sensível, que é sujeito a mudanças e imperfeições, e o mundo inteligível, ou das ideias, que é imutável e perfeito. A diferença entre esses dois mundos, o sensível e o inteligível, permite que se explique a mudança no mundo sensível, sem contradizer a imutabilidade do ser. Vamos entender mais claro isso daí? É assim, olha, o mundo sensível é o mundo do devir, da mudança, do fluxo, enquanto o mundo inteligível é o mundo do ser, da imutabilidade, é o mundo da perfeição. Então, tudo que vem dos nossos sentidos muda, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Mas existe a essência de tudo isso. Essa é a ideia do ser de Parmênides. Perfeito, então? Então, olha só. Nessa concepção, vamos ver assim, olha. Qual o convite que Parmênides, né, faz da importância deste ser aí? Então, vamos lá. O convite é essa reflexão sobre a importância desse pensamento de Parmênides. Olha só. Parmênides, ele nos convida a questionar a natureza da realidade e da existência, levando-nos a considerar as distinções entre o ser e o não ser, o verdadeiro e o falso, o permanente e o efêmero, a verdade e a opinião, né? Então, Parmênides, como um verdadeiro filósofo, buscava o quê? A verdade, a essência das coisas, questionando o quê? As opiniões, os sentidos enganosos. Hoje, no nosso linguajar, os fake news. As fake news. A sua busca pela verdade, que se expressa através da sua afirmação central, é o que, gente? Um convite para a investigação filosófica e para a busca de conhecimento. Perfeito, então? Então é essa a ideia. A gente sabe que as coisas mudam, sim. A gente sabe disso, né? Mas
existe o quê? Existe uma essência, existe uma verdade e que ela precisa ser preservada. Então, é essa talvez a grande mensagem de Parmênides para o nosso mundo de hoje, para a nossa contemporaneidade. Beleza, pessoal? Até a próxima!